Sejam todos muito bem-vindos ao Tempo de Cidadania. Hoje eu trouxe aqui Arthur Dutra, que é advogado, especialista em direito do trabalho e também uma grande liderança jovem que vai falar a sua experiência. Seja muito bem-vindo, Arthur, à nossa conversa. Oi, Suelen, eu que agradeço o convite, muito legal participar aqui desse bate-papo promovido pelo Cidadania do Rio Grande do Norte, eu que espero poder compartilhar um pouco aqui das minhas visões, experiências com a turma que está acompanhando esse projeto bacana. Arthur, tivemos aqui uma experiência, você participou do último pleito, se candidatou, se colocou à disposição a uma vaga de vereador na Câmara Municipal do Natal. Como é que você viu essa experiência de fazer uma campanha em pandemia? Mudou muita coisa para você? Mudou bastante, principalmente com relação à postura do eleitor também. Eu já vinha de duas campanhas anteriores, então já não vou dizer que estava totalmente inexperiente do que era uma campanha, também já tinha tido experiências em campanhas, mas como profissional, como advogado, que é totalmente diferente quando você se lança como candidato a alguma coisa. E nessa última campanha, além da pandemia, eu tive a preocupação de trazer uma pauta muito específica, muito voltada realmente para a cidade, para Natal. A gente tinha um projeto chamado Natal do Futuro, e o slogan era para cima Natal, que é o quê? A gente realmente entender quais são os problemas atuais da cidade, dar soluções viáveis também. A gente teve essa preocupação de construir propostas que fossem possíveis de ser colocadas em prática, tá? Dentro de um compromisso, até com o eleitor, a gente poder prometer o que pode fazer, sem coisas mirabolantes, né? E, de certa forma, foi bem sucedido, porque eu tive 1.609 votos. Né? Não foi eleito, mas a gente conseguiu conquistar essa quantidade de pessoas, votos espontâneos, pessoas que realmente se doaram e se engajaram na minha campanha, que foi uma campanha muito simples, de poucos recursos, apenas o necessário para a campanha existir, de forma a encontrar o eleitor, que esse é um grande desafio do candidato. Às vezes, o eleitor quer votar em você, quer votar no candidato com você, mas não lhe conhece. E você também não tem como chegar até ele. Então, foi um grande desafio, e na pandemia foi maior porque as ações de rua, né, as aglomerações, os encontros pessoais foram bastante limitados. Então, a gente teve que usar muito a rede social, e para isso, a rede social todo mundo usa, você tem que ter um diferencial. Esse foi um grande desafio, a gente conseguiu, em grande medida, isso, mas não o suficiente para conquistar os votos necessários para conquistar a eleição. Mas foi bom, foi um bom resultado, eu considerei no final, e ficou também muitas propostas e ideias para a cidade que estão à disposição para quem quiser colocar em prática. Arthur, dei uma olhadinha aqui nas suas votações e vi que na sua primeira eleição para vereador, você teve uma margem maior de votos. O que você atribui essa falta agora? Por que não se repetiu nesse último pleito? A pergunta que todo mundo sempre faz para mim, eu atribuo o seguinte, Suela, que naquela primeira eleição, assim, o perfil de candidato que eu representava estava muito mais aberto do que agora nessa eleição de 2020. De certa forma, eu fui um pouco pioneiro também, eu encorajei muitas pessoas. Assim, fui candidato pela primeira vez dentro de um contexto muito particular também, que era daqueles movimentos de rua, que eu participei muito ativamente, e meu nome foi lançado pelo grupo que estava ali comigo como alguém, né, para ocupar esse espaço da política partidária e nos espaços de poder. Então, depois disso, muita gente se sentiu, de certa forma, encorajada a se candidatar também, viu que era uma coisa que era necessária. É uma experiência muito válida, muito legal também, que eu recomendo para todo mundo. E na eleição de 2020, muita gente também se lançou dentro desse mesmo nicho, digamos assim, eleitoral que eu transitei nessas minhas duas campanhas anteriores, que é aquele voto mais de opinião, aquele voto mais de segmento, pessoas que buscam, que defendem uma pauta específica, e as minhas são muito claras, sempre foram. Então, isso teve mais opções para o eleitor e, naturalmente, claro, ele fez a opção e a gente tem que respeitar, porque o eleitor ele é soberano e a eleição é para isso mesmo, para medir a vontade do povo naquele momento. E, de certa forma, tem surgido outros nomes, que é muito bom também. Eu não guardo assim, nenhuma mágoa com o eleitor por conta dessa na minha eleição. Pelo contrário, eu acho que o eleitor ele vai saber escolher e escolheu aquilo que ele queria naquele momento. Você faz parte de um movimento em que os candidatos e os nomes, eles se capacitam, né? Se colocam à disposição, mas se capacitam antes, fazem cursos, entendem um pouco sobre políticas públicas ou entendem melhor quem já tem conhecimento. Como é que você encara? Espero que esse seja um novo perfil, né, dos candidatos do país. Como é que você vê esse movimento?
Eu fui o primeiro selecionado do Renova BR no Rio Grande do Norte, lá em 2017. Explica Em pra gente o que é 2010, o Renova. pronto, a Renova BR é uma escola de formação de políticos, sendo bem simples e direto. Ela seleciona algumas pessoas que já têm um perfil ali de atuação no campo público, alguma vocação para exercer liderança nas suas atuações ali profissionais ou trabalhos sociais já, e dão uma capacitação disso que você falou, de políticas públicas, porque a atividade política, as pessoas têm uma compreensão um pouco equivocada dela, ela é complexa. O mandatário, o vereador, o deputado, o senador, o governador, ele trata com assuntos diversos e complexos. Então, é bom que ele tenha um conhecimento mínimo que seja sobre os assuntos todos, onde ele vai ter que votar, se posicionar e será cobrado pela sociedade isso, para que essa representação seja exercida de modo mais proveitoso para a sociedade. Então, o Renova BR procura dar essa visão mais ampla do que é a política pública, a gestão pública, como é o exercício de um mandato parlamentar, os instrumentos que existem à disposição de quem ocupa um cargo eletivo, para que ele seja bem utilizado. E eu recebi um excelente suporte do Renova BR, nessa primeira turma que eu fui selecionado, depois, nessa turma também entrou depois o Fernando Bezerra, que hoje é prefeito de Acari, que também é um quadro altamente qualificado, está lá fazendo uma boa gestão, e isso também encorajou outras pessoas a entrarem. Então, o Renova BR me abriu essas portas aqui no Rio Grande do Norte. A gente tem muita gente hoje que faz parte, e isso é um movimento muito interessante, eu acho, Sueli, porque realmente você tem o cara lá que quer, na cidade dele, ele tem uma vontade de ser político, quer se candidatar, mas ele não sabe como fazer muito bem, e o Renova dá esse suporte, não só na questão de política pública, como eu disse, mas para o cara estruturar a campanha dele, ele organizar a comunicação da pré-campanha, como é que ele monta a figura dele como candidato. Isso é muito importante, dentro dessa perspectiva que eu falei, que existe um eleitor, existe um candidato, eles têm que se encontrar. E quem vai mediar isso é a comunicação política, né? Arthur, como é que você analisa hoje os políticos? Se você pudesse elencar problemas dos políticos, das pessoas, qual é o maior problema que você enxerga na política brasileira e nos políticos? Olha, de 2016 para cá, eu confesso a você que eu amadureci muito a minha visão sobre os políticos e a política. Primeiro, o político não tem vida fácil. Os com quem eu me relacionei, pelo contrário, eles têm muito trabalho, tem que se dedicar muito a essa atividade, é privado de momentos com a família, abre mão de carreiras, às vezes, muito bem-sucedidas para exercer a atividade pública. Então, a vida do político não é esse mar de rosas que se imagina. Mas, ao mesmo tempo, também, eu comecei a ver que é muito fácil do político entrar numa bolha e se afastar ali daquele seu público e da realidade, porque os espaços de poder, lá em Brasília principalmente, nas assembleias, nas câmaras, se o político não tiver a preocupação de ficar conectado o tempo todo com o seu representado, ele corre um risco muito grande de se distanciar dele e não mais representá-lo e começar a fazer coisas apenas para ele manter aquele mandato que ali tem algumas vantagens, algumas coisas, né? Trabalhar vai dar também da pessoa. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é muito comum de acontecer. E não é bom nem para o representado, que deixa de ter contato com o seu representante, e nem para o político, que vai pagar esse preço na eleição seguinte com a sua não reeleição, porque ele perdeu a conexão com o seu eleitor. Então, vejo, isso algo que precisa ser aperfeiçoado permanentemente. A gente ainda está melhorando, Sueli, eu acho. A rede social é um instrumento interessante, mas ele também, às vezes, causa distorções, porque o eleitor, às vezes, o cidadão, ele cobra posições do político, mas ele mesmo não sabe bem qual é a discussão que está sendo travada, né, no projeto de lei, por exemplo, e cabe ao político explicar. Não adianta ele só dizer, vou ter assim, vou ter assado, mas tem que ter um trabalho de explicar mesmo, um trabalho pedagógico até, dizer, a gente está votando isso, as implicações são essas, e eu vejo poucos políticos fazerem isso, embora eu já veja alguns fazendo. São esses dois pontos que eu considero importantes sobre esse assunto que você pergunta. Arthur Dutra, próximo ano teremos eleições. E aí, você já disputou na eleição passada a deputado federal, foi isso, né? Foi, E isso. aí, teremos Assembleia Legislativa, teremos Câmara Federal de novo. O que é que toca o seu coração? O que é que você está imaginando? Já está pensando, obviamente? Revela Não, pra gente. não, todo mundo me pergunta isso, porque como eu já fui candidato 3 vezes, então as pessoas já esperam que meu nome esteja lá
na lista de candidatos. Eu saí da campanha agora, saí bem, assim, eu esperava ser eleito, claro, ninguém entra numa campanha pensando em não ser eleito, principalmente depois que eu disputei duas, né, anteriores, e estava um projeto mais maduro, digamos assim, para essa campanha de vereador, tinha um projeto bem estruturado, tinha pautas para a cidade, a avaliação que eu fiz aqui não é o momento ainda de decidir isso. Eu estou trabalhando um projeto de comunicação na Jovem Pan, aqui em Natal, com um programa diário, com a jornalista Jorge Nery, que é um nome de Pedro, jornalista potiguar. Estou muito empolgado, gostando muito desse projeto de comunicação. E é uma forma também de falar sobre política. Eu sou apaixonado por política, não tem jeito. Eu sou advogado, sempre acompanhei a política como, assim, como um hobby, digamos assim. E a comunicação em rádio, que é um veículo de comunicação extraordinário, me dá a condição de continuar falando de política, tratando os assuntos, acompanhando o que está acontecendo. Mas eu lhe confesso que ainda não tenho assim uma resposta para essa sua pergunta, porque eu estou focado nesse projeto de comunicação. Mas o futuro, quem sabe, é Deus, né? Eu continuo filiado a um partido político, que é o Solidariedade, e vou acompanhar os movimentos e, na hora certa, a gente comunica ao Estado. Deputado Kelps Lima comentou que não mais disputará a Assembleia Legislativa, ou seja, a Solidariedade tem aí uma cadeira na Assembleia. Hashtag fica a dica, não é, Arthur? Arthur, muito obrigada por sua participação. Nossa conversa passou super rápido. Você já falou um pouco dessa sua empreitada na comunicação. Fale aí, traga suas considerações finais, convide, como é que as pessoas lhe acham, se quiserem falar com você. Show de bola. Se você dá audiência para eu sou advogado, né, político e agora trabalhando em comunicação. Não tem como não falar muito. E aí eu tô nas minhas redes sociais, eu estou sempre postando conteúdo lá no meu Instagram, Arthur Dutra RN, Arthur com TH, não é? E estou todo dia na Jovem Pan Natal 89,9 FM e também no nosso canal do YouTube com o programa Deu Play, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, com eu e a jornalista Jorge Nery. A gente também comenta os assuntos do dia, né, da cidade. E nas segundas-feiras eu participo também como comentarista do programa 12 em Ponto, da 98 FM aqui em Natal, também tratando sobre os assuntos do dia. Convido vocês a participarem também, acompanhar e seguir aí o que a gente está apresentando na rede social. E agradecer, Sueli, o convite. Muito legal bater esse papo aqui e sempre à disposição para outras conversas. Muito obrigada, Arthur. Você quer ver mais entrevistas? Já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Até me empolguei aqui, Arthur. A todos, obrigada pela audiência, paciência e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Arthur.